Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Kramer e estou aqui para fazer a revisão em direito tributário com vocês. Então, tudo aquilo que é importante para você visualizar, para você revisar nesse momento tão importante aí, que é a prova da OAB. Então você não pode esquecer que aqui são pontos que o professor entenda como fundamental, mas você não pode perder de vista a importância de você ter lido, de você ter acompanhado um estudo planejado, um estudo aí estratégico para a sua prova. A gente vai pincelar aqui, conforme a nossa experiência, do que mais caiu, do que mais foi cobrado, e que algo que a gente coloca como palpite, né, com uma probabilidade de cair novamente ou de cair nessa sua prova da OAB. Então eu fiz aqui um resumo, né, basicamente, da matéria de direito tributário, o que nós temos de importante e eu vou passar para vocês. Principalmente essa primeira parte, você tem que ter essa visão, então, do direito tributário, que a gente chama de vida do tributo, né? Então, sempre que você for verificar lá com qualquer professor, qualquer aula de direito tributário, ele vai falar da hipótese de incidência, que é a previsão abstrata da lei, e chegando ao final, que seria a execução fiscal. Por que essa visão global é importante? Porque é através dela que você consegue localizar os institutos. Então, por exemplo, uma questão que fala sobre obrigação tributária, onde que está? Está numa parte aqui que você vai ver do Código Tributário Nacional, mais especificamente quando você estuda normas gerais de direito tributário. Princípio da anterioridade faz parte do direito constitucional tributário. Então, é uma parte importante quando você estuda a Constituição Federal. E assim por diante. Então, você vai compreendendo a matéria que pode ser cobrada de você, tá? E isso visualiza ou cria uma visão diferente para o aluno quando ele visualiza a questão e ali você consegue encontrar mais fácil a resposta, né? Lembrando das suas aulas, lembrando do livro. Então, por isso que a gente sempre passa essa visão para o acadêmico. Então, veja, a hipótese de incidência, você lembra que é aquela previsão abstrata na lei. A partir do momento que aquela hipótese se concretiza, ocorre no mundo social, na realidade, você diz que você tem a obrigação tributária. Essa obrigação tributária nada mais é do que o fato gerador do tributo, né? O fato jurídico tributário, como fala Paulo de Barros Carvalho. Então, essa hipótese de incidência sozinha ela não é nada. Ela tem que ser concretizado para você falar que há um fato gerador, como que é a linguagem utilizada pelo Código Tributário Nacional. Então, por exemplo, se eu falar alguém vai oferir renda, é uma previsão abstrata, hipótese de incidência. A partir do momento que essa pessoa realmente oferiu renda, ganhou esse dinheiro, então ele praticou aquele fato gerador, então ele ocorreu e ali você já tem uma obrigação tributária. Mas veja, preste atenção que só a obrigação tributária ela não cria exigibilidade do tributo. Para você ter essa exigibilidade, você tem que converter essa obrigação num crédito tributário. E aí entra em cena o papel do lançamento tributário. Por isso que a gente diz que ele tem a função dúplice de declarar a obrigação e constituir o crédito, tá? Então veja, é um momento importante, a gente vai ver alguns assuntos sobre isso. Inclusive eu vou passar para vocês alguns macetes e dicas de estudos da prescrição tributária, que é a ação de cobrança desse crédito tributário. E ali já falando, por exemplo, um crédito não pago, ele vai ser escrito em dívida ativa e aí o passo final é a execução fiscal. Se a Fazenda Pública não conseguir cobrar pela execução fiscal, não vai conseguir por mais nada. Então veja que é importante vocês entenderem essa visão, porque ela explica muito daquilo que pode cair na sua prova, né? Não esquecendo, outro tema muito importante também cobrado pelas provas da OAB, competência tributária. Leiam com atenção o artigo 7º do Código Tributário Nacional. Lá ele diz o seguinte: a competência tributária é indelegável. Salvo atribuições e funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas. Isso quer dizer o quê?
A figura da competência tributária é indelegável, não pode ser delegado para qualquer outro ente federativo ou ente privado. Então, quem tem competência para instituir imposto de renda é a União. A competência dela jamais será delegada, não tem exceção a isso. Mas, professor, como que é possível, por exemplo, o município arrecadar o ITR, que é um imposto federal? Nesse caso, você não tem a delegação da competência. Você tem a delegação da capacidade tributária, que é o segundo momento que nós temos aqui do artigo 7º, que ele fala, ó, salvo atribuições a função de arrecadar, fiscalizar tributos, que aí se refere ao quê? A capacidade tributária, tá? Então, o artigo 7º aqui do CTN é muito importante para você que vai fazer a prova da OAB. Você não pode ir sem saber esse artigo 7º, ok? Outra questão que nós temos aqui são as espécies tributárias. Não se pode esquecer, nenhum candidato que vai fazer uma prova da OAB, quais são as espécies tributárias, né? O que você paga? Você paga tributo, que é o gênero. Mas, ora, você está pagando imposto, como, por exemplo, IPTU. Ora, você está pagando taxa, como, por exemplo, a taxa de lixo. Ora, você está pagando uma contribuição de melhoria. Ora, empréstimo compulsório. Então, você tem que saber quais são essas espécies. O Supremo Tribunal Federal já tem um posicionamento consolidado que nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Então tome muito cuidado para aqueles que estudam com autores como, por exemplo, Luciano Amaro, o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Roque Antônio Carrasa. Esses professores mais clássicos têm posicionamentos que existem 3, 4 espécies tributárias, mas são posicionamentos doutrinários. Agora, o posicionamento hoje majoritário e acompanhado do Supremo Tribunal Federal são 5 espécies tributárias. Só tome cuidado para vocês que têm, né, livros específicos de estudo de direito tributário. Não esquecendo, então, os impostos são aqueles tributos não vinculados, né? Exemplo, IPTU, IPVA, ITR. Taxas. A taxa é um tributo vinculado, ou seja, ele está vinculado àquele serviço público específico divisível, que desencadeou a cobrança, ou exercício do poder de polícia, tá? Contribuição na melhoria, lembrando que é aquele tributo que incide sobre obra pública que ocasione valorização imobiliária. Então, você tem que ter uma valorização imobiliária comprovada para você cobrar a contribuição de melhoria. Inclusive, a contribuição de melhoria você tem um limite total, que é o valor total gasto na obra pública, e o valor individual, que é exatamente a valorização imobiliária que teve no seu imóvel. Além da contribuição de melhoria, temos o empréstimo compulsório, que está previsto no artigo 148 da Constituição Federal. Lembrando que o empréstimo compulsório só pode ser criado pela União Federal. Não pode ter empréstimo compulsório dos estados, dos municípios, mas somente da União. E a União somente pode cobrar o empréstimo compulsório mediante lei complementar. Então, ele é um tributo vinculado, né? Vinculado, por exemplo, à calamidade pública ou guerra externa ou sua iminência. E outra, ele é um tributo restituível. Então, é um empréstimo compulsório, ou seja, um empréstimo que você você tem que emprestar obrigatoriamente para a União e depois a União vai te devolver esse dinheiro, tá? Por isso, empréstimo compulsório. E ele é um tributo. Pasme, mas ele é. E temos, por último, as contribuições, né? E com as suas subespécies. Aqui, nas subespécies de contribuição, nós temos, por exemplo, a contribuição de intervenção do domínio econômico, as famosas CIDs, né? Você já deve ter visto em muitas provas, né? A CID, que é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Isso aí está previsto no artigo 149 da Constituição. Temos também contribuições corporativas, todo mundo paga CRC, paga CREA, CRM, né? Isso também é considerado um tributo. Contribuição da Seguridade Social, também é um tributo, né? Contribuição previdenciária, previsto no artigo 195 da Constituição. Aí temos as contribuições sociais gerais, tudo que não se enquadra nas anteriores é uma contribuição social geral, como, por exemplo, contribuição ao SESC, ao SESI, salário e educação.
E por último, nós colocamos aqui a COSIP. A COSIP é uma contribuição de custeio ao serviço de iluminação pública, previsto no artigo 149-A da Constituição. Então, o histórico dela, muitos devem lembrar que os municípios tentaram custear a iluminação pública através de taxas. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, inclusive temos súmula vinculante nesse sentido. Então não é possível porque ali você não tem o serviço específico e divisível, como exige o CTN. A saída foi você criar uma contribuição de iluminação pública. E aí se chama COSIP. Então elas são direcionados esses recursos para os municípios e Distrito Federal. Ok? Outra questão, taxas. Então, falando de taxas, nós temos requisitos. O artigo 77 do CTN estabelece quais são as hipóteses que permitem a criação da taxa. Então, o artigo 77 fala: as taxas celebradas pela União, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fator gerador, primeiro, o exercício regular do poder de polícia. Então você tem como primeira hipótese a possibilidade de criar uma taxa para custear o exercício do poder de polícia. Então quando, por exemplo, você vai até a prefeitura pedir uma autorização para você construir a sua casa, para você abrir um comércio, como por exemplo alvará de localização, você vai pagar uma taxa. Esse é um tributo que ele é desencadeado através do exercício do poder de polícia, que é exatamente aquela outorga, aquela autorização para você poder praticar determinado ato. Então isso é um exercício do poder de polícia. A outra hipótese prevista no artigo 77 é a seguinte: ou a utilização efetiva ou potencial, então você pode colocar à disposição do contribuinte, né, de serviço público específico divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então você pode ter determinada atividade que não é simplesmente prestado ao contribuinte, não é efetivo a ele, mas está sendo posto à sua disposição. Mesmo assim é possível você cobrar taxa? Mesmo assim é possível. Então nós temos várias situações onde é autorizada essa cobrança da taxa pela mera disposição do serviço. Então, por exemplo, você tem um serviço de coleta de resíduos sólidos, que é conhecida como a taxa de lixo. É colocada à sua disposição, vamos dizer que você não produz lixo. Eu estou com o lixo aqui estocado, enterrado no quintal da minha casa e eu não coloco na frente da casa. Mas pelo simples fato de você ter à disposição esse serviço de coleta, já autoriza você ser cobrado, né, da taxa de lixo. Então, sem problema algum. Falando em taxa, preste muita atenção a respeito da discussão da base de cálculo. Inclusive, nós temos já súmula vinculante a respeito disso, pela matéria ser de suma importância. O parágrafo único do artigo 77 fala que a taxa não pode ter como base de cálculo ou fato gerador aqueles que são idênticos ao imposto. Então, por exemplo, quando você tem um imposto, você tem lá a base de cálculo, por exemplo, o valor venal do imóvel, no caso do IPTU, o valor venal do veículo, no caso do IPVA. Então, se você vai criar taxa, você não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao do imposto, aquilo que é atribuído ao imposto. Por quê? Porque aí vai gerar uma quase bis in idem ou bitributação. Então, para evitar isso, tanto a Constituição Federal quanto o próprio CTN proibiu que tenha essa identidade entre base de cálculo e fato gerador de taxas e impostos. Agora, o que acontece? Muitas vezes a taxa é colocado aí como uma forma de cobrança pegando um dos elementos do imposto. Não total, mas um dos elementos que é levado em conta na base de cálculo do imposto, como o caso do IPTU. O IPTU, um dos elementos que é levado em conta no valor venal é a metragem do imóvel. E aí o que aconteceu? Vários municípios começaram a tomar como parâmetro a metragem do imóvel para a coleta de lixo, para você medir e lançar a taxa de coleta de lixo. Isso é inconstitucional? Não. Olha o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, inclusive
adotando como entendimento sumulado, né, a súmula vinculante número 29, falando o seguinte: é constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Isso quer dizer o quê? Que você pode tomar como parâmetro um ou dois mais elementos aí da base de cálculo do imposto. O que não pode ter é total identidade ou total similitude. Aí você vai entrar numa inconstitucionalidade. Tudo bem, mas professor, eu quero saber dos requisitos da taxa. Por que dá tanto problema isso aí, tanta discussão jurisprudencial? Acompanhe comigo, porque essas taxas muitas vezes não obedecem os requisitos do artigo 79 do CTN. Lá diz, por exemplo, os serviços públicos a que se refere ao artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte de forma efetiva quando por ele usufruído a qualquer título. Segundo, potencialmente quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, ele pode ser cobrado tanto de forma potencial quanto de forma efetiva. Agora, a questão do exercício da prestação do serviço público, ele precisa atender esses dois requisitos para ser autorizada a cobrança da taxa. Ou seja, você tem que ter um serviço específico e divisível, tá? Isso não se aplica ao poder de polícia, tá? Já falo e já deixo bem frisado aqui, porque o poder de polícia não entra nesses requisitos. Se a gente voltar aqui, lembra que eu falei, o exercício do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, se referindo ao quê? Ao serviço público. Então, o que é ser específico? Específico quando possam ser detectados, aliás, ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública. Então, o específico se refere ao quê? Você destacar. É possível, por exemplo, na taxa de alvará, por exemplo, se destaca, dizendo aqui eu estou considerando um alvará para A, para B ou para C. Se destaca a utilidade daquele serviço que está sendo prestado. E por último, divisível, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos usuários. Veja, normalmente, se isso é cobrado na prova da OAB, eles tentam colocar a literalidade desses dispositivos legais que eu acabei de ler. Mas mesmo que não seja literalidade, você tem total condição de responder uma questão da OAB nesse sentido. Porque aí, específico, você sabe que pode ser destacado, né, de forma autônoma. Divisível quando suscetível de utilização individualizada, né? Então, quando você pensar em algumas taxas, você já vai saber que essas taxas são individualizadas, né? Você já vai conseguir fazer essa análise. Então, é importante você ler esse dispositivo legal, entendendo a partir desse momento que eu estou explicando para você, e a partir dele você conseguir aplicar aí numa prova da OAB, ok? Empréstimo compulsório, isso aqui também as bancas gostam de cobrar, né? Até porque é matéria constitucional, que é uma matéria mais tranquila de ser cobrada, e normalmente eles utilizam letra de lei, né? Então eles não têm medo de utilizar letra de lei. Aqui, por exemplo, todos os requisitos do empréstimo compulsório estão no artigo 148, dizendo que só a União, né, não pode estados e municípios. A União, mediante lei complementar, não pode ser medida provisória, não pode ser lei ordinária. Eu já vi questão de concurso público cobrar medida provisória e outros cobrar a questão do Estado, né, podendo criar. Então, isso está errado, os dois casos. Então, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Primeiro, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa sua iminência. E o segundo caso, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Nesse caso, do inciso 2, observado o disposto no artigo 150, inciso 3 e a linha B, que fala sobre o princípio da anterioridade. Então veja a importância aqui de você entender o que realmente seria um empréstimo compulsório.
Então pegue esses requisitos, anote, grife no seu caderno, que é muito importante você levar isso para a prova. Outra questão que me chamou muita atenção e eu vejo caindo bastante em questões objetivas é a respeito da forma de interpretação do direito tributário. Um dispositivo lá, ele é bem citado em decisões judiciais e também em provas, né? É o artigo 111 do CTN, que fala o seguinte, ele fala da interpretação literal. O que é uma interpretação literal? Que você não permite uma interpretação extensiva, aumentar aquilo que já foi dito na lei. Você tem que interpretar literalmente aquilo que está na lei, né? Então fala ali, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre, primeiro, suspensão e exclusão do crédito tributário, lembrando que os casos de suspensão estão no artigo 151, como, por exemplo, parcelamento, moratória, depósito do valor integral, e a exclusão do crédito tributário, que se refere à anistia e isenção tributária. O inciso 2, então, ele repetiu aqui a outorga de isenção, que é o mais famoso. Então, quando você estiver concedendo a isenção tributária para um contribuinte, os requisitos eles devem ser lidos literalmente, tá? Não se permite uma interpretação extensiva nesse caso. E por último, a dispensa no cumprimento de obrigações tributárias acessórias, né? Que são aquelas que não são principal. Ah, professor, que obviedade, né? E obviamente é óbvio isso, porque o que não é principal é acessório. O que seria obrigações acessórias? Por exemplo, o ato de declarar o tributo, o ato de emitir uma nota fiscal, são todas aquelas obrigações de fazer e não fazer estabelecidas na legislação tributária. Então, essas obrigações acessórias, se tiver uma dispensa através de uma outra lei, ela tem que ser interpretada literalmente, isso que fala o artigo 111. Mas o que é mais cobrado nas provas e concurso público e da OAB seria a interpretação literal quanto à outorga de isenção. Então é muito comum cair uma determinada questão, né, que dá um exemplo lá de uma concessão de isenção, uma possibilidade de polêmica, né, a respeito de um termo jurídico, e pergunta se essa interpretação deve ser literal ou não. Você deve responder que sim, com base no artigo 111 do CTN, tá? Então aí fica aí um tema bastante polêmico, um tema que os doutrinadores não gostam muito, né, porque não permite aí que haja uma interpretação diferente da literal, mas, enfim, está aí no artigo 111 e a jurisprudência tem abalizado a aplicação desse dispositivo legal, ok? Falando em obrigação principal e acessória, sempre dá uma olhadinha ao artigo 113 do CTN, que define o que é obrigação principal e o que é obrigação acessória. Aqui também costuma ser cobrado bastante dos nossos candidatos. Então fala ali, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem como objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, a obrigação principal é aquele ato de pagar o tributo, é a entrega, né, do dinheiro em troca da quitação desse tributo. Então a obrigação principal, sempre lembre, pagamento, né, pagamento do tributo. Para o segundo, diz que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem como objeto a prestações objetivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação e fiscalização do tributo. Aqui se refere mais, por exemplo, aquelas obrigações de fazer e não fazer, que giram em torno do pagamento do tributo. Então, quando se fala, por exemplo, na obrigação de emitir nota fiscal, obrigação de não embaraçar a fiscalização dos auditores, a obrigação de declarar o tributo, são todas obrigações acessórias. E o que é uma obrigação acessória? Aquilo que não se refere a pagamento do tributo. Então, pagamento é obrigação principal. Obrigação de fazer ou não fazer, obrigação acessória. Mas, professor, o que acontece se eu não cumprir uma obrigação acessória? O que fala o CTN? A resposta está ali no parágrafo 3º. Fala que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, ou seja, seu não cumprimento, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Isso quer dizer o quê? Se eu chegar e de repente não cumprir com aquela obrigação acessória, por exemplo, não emitir uma nota fiscal, isso vai ser convertido numa multa. E a multa é o quê?
é você pagar um valor pecuniário para a fazenda pública, para o fisco. Então ela converte-se numa obrigação principal pelo simples fato da sua inobservância. Outro artigo também que cai muito em provas da OAB é o artigo 118. Tudo que é diferente, tudo que gera certa polêmica cai e é exigido em provas e concurso público. Então esse artigo 118 aqui é muito importante, pessoal. Diz o seguinte: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ou seja, não se levando em conta, primeiro, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto e seus efeitos. E segundo, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O que isso quer dizer? Que é possível você, por exemplo, ter a tributação de atos ilícitos. Isso quer dizer que você pode ter, por exemplo, um ato ilícito e mesmo assim você vai ter a tributação. Lembra da teoria do nolite, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. É o artigo 118 do CTN que permite a tributação desse tipo de atividade. Então, se cair de repente na primeira ou na segunda fase da OAB, você já sabe lá uma pergunta sobre atividade ilícita, se incide ou não tributação. Normalmente eles colocam o imposto de renda, que é isso que já teve, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal. Você vai dizer é possível a tributação a partir do artigo 118, então não é necessário você ter validade jurídica do negócio jurídico para você ter tributação, ou seja, você pode ter uma compra e venda do menor impubli e mesmo assim ter que pagar o ITBI sobre essa compra e venda. E isso com base no artigo 118, ok? Agora eu quero dar uma palavrinha com vocês sobre imunidade tributária. Aqui também é um tema bem corriqueiro em provas. Imunidade tributária nós temos várias espécies. A primeira espécie é a imunidade recíproca, que se aplica a todos os entes federativos referente à incidência de impostos. Então, por exemplo, a União não pode cobrar dos estados, dos municípios e vice-versa. Um não pode cobrar do outro. Essa imunidade recíproca se aplica a autarquias e fundações públicas, como já fala o artigo 150. E nós temos a extensão dessa discussão para algumas outras searas. Por exemplo, terrenos baldios, né, que nós temos aí alguma discussão, se, por exemplo, uma autarquia tiver um terreno baldio. Até então nós temos a possibilidade da tributação, se esse terreno tiver baldio, mas há uma polêmica sobre isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês? As empresas estatais, sociedade de economia mista e empresa pública, em regra, não têm direito à imunidade tributária, conforme está lá no parágrafo 2º do artigo 173. Só que veja, tem alguns casos que são exceções, que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu. Por exemplo, sociedade de economia mista, prestador de serviço público de água e esgoto, tem direito à imunidade tributária? Em regra, tem. Sociedade de economia mista, prestadora de serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal. Supremo Tribunal Federal também já reconheceu a imunidade tributária. Infraero, que organiza, gerencia os aeroportos nacionais, é uma empresa pública e também tem direito à imunidade tributária. E por fim, a ECT, que é a empresa dos Correios e Telégrafos, também tem direito à imunidade tributária conforme o Supremo Tribunal Federal nos julgou. Agora, veja, se essa empresa estatal tiver ações negociadas na Bolsa de Valores, o Supremo diz que não tem direito à imunidade tributária. Então, nesse caso, perde o direito. Então, por exemplo, a empresa estatal, que é uma sociedade de economia mista, porque a empresa pública não pode, mas a sociedade de economia mista tem ações na Bolsa de Valores, não se aplica a imunidade tributária. Isso aí, anote que é uma coisa bem recente, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Imunidade religiosa também bastante interessante, Templos de qualquer culto têm direito à imunidade tributária. Então, não se aplica, por exemplo, à maçonaria, porque não é religião. Também temos aqui a imunidade tributária de entidades, partidos políticos, assistência social e entidades educacionais. Isso está previsto lá no artigo 150, inciso 6, dá uma lida, dá uma revisada nisso. Lembrando que, por exemplo, entidades sindicais é somente dos trabalhadores e não dos empregadores, nos casos.
E essas entidades educacionais e assistenciais precisam respeitar requisitos na lei, né? Isso que fala a parte final. Quais são esses requisitos? Aqueles requisitos do artigo 14 do CTN, né? Não distribuir qualquer parcela de patrimônio, de renda ou de lucro, participação de lucro entre os seus sócios, aplicar integralmente no país os seus recursos de manutenção dos seus objetivos institucionais e manter a escrituração de receitas e despesas de forma regular, tá? Isso é muito importante. Outra questão também que cai bastante é a imunidade de livros, né? Livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. Também é bastante cobrado aí em concurso público. Outra pergunta aí que tem caído, que está na moda é se livro eletrônico é imune. Oscilou um pouquinho a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas temos aí uma jurisprudência agora atual do Supremo que se aplica ao livro eletrônico, aos chamados e-books, né? Então, a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal aplica-se sim ao livro eletrônico, sem dúvida alguma, tá? Então, aqui você pode ficar tranquilo que já tem posicionamento favorável. Outra questão, agora eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de um princípio. Princípio da legalidade, previsto lá no artigo 150, inciso 1. O que tem caído muito? E normalmente eles colocam um exemplo aí do IPTU. Se é possível, por exemplo, você ter uma alteração da base de cálculo do IPTU, que é o Imposto Municipal, através de decreto e não através de lei, sem ofender o princípio da legalidade. Veja, depende. Nós podemos atualizar a base de cálculo do IPTU através de decreto, aplicando índices oficiais, como, por exemplo, o IPCA. Onde que está essa permissão? No artigo 97 do CTN, né? Então lá tem o artigo 97 um rol que somente a lei pode estabelecer e regulamentar, e o parágrafo 2º fala o seguinte: não constitui majoração de tributos para fins do disposto no inciso 2 desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, nesse caso aqui, é possível você ter a atualização da base de cálculo sem a necessidade de lei, ok? Professor, quais são essas exceções ao princípio da legalidade, da anterioridade nonagesimal? Veja, eu preparei aqui um quadro para você pode paralisar depois o vídeo, dar uma olhadinha com bastante atenção esse quadro. O que cai em prova da OAB e concurso público é isso aqui, não é a regra da legalidade, da anterioridade e anterioridade nonagesimal, mas é a exceção. Então, por exemplo, elas não se aplicam em vários tributos que são extrafiscais. Por exemplo, primeiro, imposto de importação, não se aplica nenhum. Ou seja, você vai aprovar a lei, claro, vai estar regulamentado essa lei, né, o imposto de importação, mas você vai poder alterar a alíquota do tributo por decreto, né? É isso que quer dizer que é uma exceção aparente ao princípio da legalidade, não precisa obedecer à anterioridade, ou seja, não precisa surtir efeito só no exercício subsequente e não precisa aguardar 90 dias. Imposto de exportação, a mesma coisa. O IPI é somente nos 2 primeiros, não é exceção à anterioridade nonagesimal. E por coincidência, entrou ali como exceção à anterioridade nonagesimal o imposto de renda, né? Não sei por quê. O IOF é exceção a todos. O CID e ICMS combustíveis é exceção só nos 2 primeiros, não é no último. Empréstimo compulsório, imposto extraordinário de guerra é exceção a todos, né? Aliás, não a legalidade, só da anterioridade e anterioridade nonagesimal, desculpe. E entra no último como exceção a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, tá? Então é bastante importante, pessoal, eu deixo aí esse quadro para vocês estudarem com calma, porque isso cai muito em concurso público e principalmente na OAB, tá? Enfim, seriam essas questões que eu queria passar para vocês nessa revisão. Muita atenção, né? Exceção, regra, no direito tributário tem muita exceção, muito entendimento jurisprudencial, mas acredito que você já tenha feito um bom estudo e aqui eu queria passar uma revisão para vocês irem tranquilos para a prova, tá? Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, ok, pessoal? Sucesso na prova, muita sorte, muita calma que vai dar tudo certo. Grande abraço. Até a próxima!